Olá, meus queridos. Está aqui uma resolução de uma questão onde envolve o gráfico da função, ou seja, do espaço em função do tempo. Vamos lá. Mais precisamente, movimento retilíneo uniforme. Ou seja, eu acredito, e vocês devem ter lembrado, que nós vimos uma fórmula onde a gente falou que seria a fórmula do sorvete. Ou seja, onde eu tinha lá o S, que referia-se ao espaço final, ou seja, a distância que ele percorreu, S0, que era o espaço inicial, e onde eu tinha lá a velocidade e onde eu tinha meu tempo. Então vamos observar essa função aqui e vamos também relacionar com essa outra, olha. Porque observe que ele fala a questão onde diz assim, um carro se movimenta segundo a função horária abaixo. Então, essa aqui seria a função horária, onde S quer dizer a posição em metros, ou seja, a posição final. O T seria, o T aqui no caso, nós estamos em situação de tempo. Nessa situação aqui, nós iremos trabalhar o tempo em segundos. Então, vamos observar. Onde ele diz lá, determina a posição inicial. Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês peguem a função horária que foi dada e compare com a função do sorvete. Ou seja, observe que, ó, se eu colocar aqui, ó, S é igual. Aí observe, ó, quem está coladinho com o tempo. Quem está coladinho com o tempo é o meu 20. Então, ele aqui, ó, será esse 20 em função do tempo. Já esse valor que está aqui, o 50, observe que ele, ó, não aparece variável nenhuma, ou seja, não aparece a variável tempo. Então, ele seria precisamente isso aqui, ó. Então, vamos tirar algumas conclusões, ó. Esse S0 aqui, ele seria o meu espaço inicial, ó. Então, com essa equação aqui, ó, da função, o que é que vocês vão conseguir definir? Quando vocês encontrarem uma questão onde fala que vocês têm que determinar a posição inicial. Analisando a questão, observe que esse 50 aqui, ó, menos 50, ele não está em função do tempo. Então, ele seria o meu S0. Ó. Então, ele seria a minha posição inicial. Ou seja, é daqui que o móvel está se partindo. Ó. Quem seria a posição inicial? 50. Quem seria a velocidade? A velocidade, observe que ela está coladinha com a variável tempo, ó, que é o meu T. Ó. Então, a velocidade aqui está bem na cara, ó, é 20. Essa será a minha velocidade. Como ela está falando em metros do tempo em segundo, ou seja, 20 metros por segundo. Aí ele pergunta assim, ó, classifica esse movimento em progressivo e retrógrado, ou seja, quem é que você vai olhar para poder você classificar o movimento, se é progressivo ou retrogrado? Ou seja, eu vou olhar a minha velocidade, ó. Aí, quem é a velocidade? Aquele valor que está coladinho, ó, com o tempo. Então, se esse valor aqui, a velocidade, é 20, eu vou analisar e vou ver que esse 20 é um valor positivo. Ó. É um valor positivo, isso quer dizer que é um valor maior do que zero. Se a velocidade é maior do que zero, esse movimento ele é progressivo. Ó. Se aqui fosse um valor negativo a velocidade, digamos que fosse menos 20, aí seria um movimento retrogrado. Vamos analisar outra situação. Ó. A posição desse carro após 3 segundos. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a minha função horária, que está lá 20t menos 50. E observe, ele deu para vocês o tempo. Quem é o tempo? 3 segundos. Eu vou pegar e vou substituir na função
o meu tempo por 3 segundos, ó, que é o tempo que ele deu. E aqui é só fazer a resolução dela. Ó, os cálculos bem simples. Ó. 20 vezes 3 ou 3 vezes 20, 60 menos 50. Ou seja, 60 menos 50, 10. Após 3 segundos, ele se encontrará na posição 10. É simples, gente. Ou seja, ele andará 10 metros. O instante em que ele passa pela origem. Então vamos observar. O instante em que ele passa na origem, a origem eu acredito que esse nome já te ajuda a ter algumas ideias. Tipo, a origem seria 0. Aí como é que eu vou saber que ele passa na origem? É pegar o espaço final, que é o meu S, e igualar a 0. Olha, pego lá a minha função horária, 20t menos 50. Como ele quer que passe na origem, a origem seria o ponto de repouso, ou seja, o 0. Olha. Substituo por 0. Aí eu vou ficar com essa seguinte situação. Olha. Aí vocês podem observar que aqui nós temos uma equação do primeiro grau. O que é que eu vou fazer? Vou pegar e colocar letras de um lado e números de outro. Então, vou passar esse 50 olha, para o outro lado e eu vou ficar com a função desse jeito. Olha. 20t igual a 50. Como eu quero saber o instante, ou seja, instante vem de tempo. Como eu quero saber o tempo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora esse 20 e vou partir, jogar ele para o outro lado, para poder deixar a minha variável tempo sozinho. Olha. A situação que o 20 se encontra é multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Eu posso já de cara aqui cortar um zero de cima, um zero de baixo. O meu tempo vai ser quem? A divisão de 5 por 2. Olha. Aí eu vou lá e vou dividir. Olha, 5 por 2. 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Faço a subtração, sobra 1. Como eu preciso achar um valor exato, eu coloco a vírgula. Essa vírgula da direita acrescentar um zero. Eu tenho aqui 10. 10 dividido por 2, 5. Olha. 5 vezes 2, 10. Ou seja, o meu tempo será 2,5 segundos. Agora vamos observar esse outro detalhe. O instante em que ele passa pela origem ou pela posição 50 metros. Então o que é que eu vou fazer? Esses 50 metros aqui é a posição final. Então onde tem S, eu vou colocar 50. Usando sempre quem? A função horária. E tá lá, ó, 20 t menos 50. Aí você já sabe que tem que pegar o quê? Letras de um lado, números de outro. Eu vou ficar com a seguinte situação, 50. Pega esse menos 50, passa para o outro lado, fica mais 50. E do lado de cá fica 20t. Ó. Faço essa soma aqui, encontro 100. Do outro lado fica 20t. Como ele quer saber o instante, instante é tempo, eu pego agora esse valor do 20 aqui, passo para o outro lado. Então eu vou ficar com a seguinte situação, olha. T vai ser igual a 100. A situação do 20 aqui é multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Um zero embaixo com um zero de cima, posso fazer o corte. O meu tempo será quem? 10 dividido por 2, olha. Ou seja, em 5 segundos, ele vai se encontrar na posição 50 metros. Beleza, meus garotinhos?